Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso do Ideia Estática. Para a nossa aula de hoje, eu quero mostrar o mesmo comando endplate, que é um comando, como eu comentei com vocês, bastante importante, ah, agora dedicado à ligação viga-viga, certo? Viga principal e viga secundária. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse arquivo e uma segunda ligação aqui dentro do nosso arquivo principal. Eu vou deletar os elementos, deletar aqui a operação, deletar os elementos. Lembrando que se eu quiser selecionar todos os elementos de uma vez, pessoal, eu consigo selecionar o primeiro, segurar o Shift, selecionar o último e logo em seguida excluir todos, tá? Então eu vou criar um novo elemento, um elemento de viga, simulando uma viga principal. Vou imaginar que essa viga principal é um elemento contínuo, que ele está rotacionado em relação ao ângulo beta 90 graus, para facilitar a nossa visualização. E eu vou criar um outro elemento. Vou clicar em M5, copiar. Vou alterar o tipo geométrico para extremidade. Vou rotacionar beta a 0 graus. E aqui eu tenho uma situação de viga principal e viga secundária, ok? Então vamos tentar aplicar o comando de endplate numa ligação viga principal e viga secundária. Então vou clicar na parte de operações, endplate. Então automaticamente observem que a gente tem aqui, ó, pessoal, a endplate, viga principal, viga secundária. O negócio ficou um pouco esquisito, né? Porque a gente tem uma sobreposição entre chapa, viga, enfim, então a coisa ficou um pouco esquisita. Para que a gente comece a corrigir a ligação, um comando importante é o comando entalhe. Ó. Então, quando eu clico em entalhe, o Ideia Estática me oferece de maneira paramétrica a possibilidade de realização dos cortes, né? Nos cortes tanto na mesa superior quanto na mesa inferior. E a gente consegue escolher o deslocamento do entalhe, quer dizer, a distância entre a viga principal e o recorte. Certo? Então a gente consegue colocar aqui 10 milímetros, por exemplo, ou mais, a depender dos padrões que vocês tenham em fábrica, ok? Vamos imaginar que a gente tenha 10, apenas para conferir que esse 10 está coerente, eu vou observar aqui em perspectiva, vou clicar na nossa régua, que é a ferramenta de medida, vou clicar nesse plano que representa a face da mesa superior, vou clicar nesse ponto que representa a quina da mesa superior da viga secundária e observem que a distância aqui é 10 milímetros. Tá? A mesma coisa acontece se eu pegar essa distância dessa aresta até essa aresta. Então, quando a gente observar o sistema de coordenadas tridimensional, vejam que a gente tem uma medida de... Embora pareça 331, observem que a coordenada x global é igual a zero, ou seja, não tem uma distância x global. Distância y global 331 e a direção z global menos 10, que é exatamente a direção vertical que nos interessa, certo? Então está aqui o nosso entalhe, né, sendo feito de maneira bastante tranquila a partir do comando entalhe. Uma observação importante que a gente tem que ficar atento. A endplate, ela é sempre definida a partir tanto do topo de viga quanto do fundo de viga e das laterais esquerda e direita. Então, a gente precisa, como usuário, ajustar essa medida da chapa para que ela fique corretamente alojada, certo? Corretamente detalhada. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu vou selecionar aqui a distância atual é 7 milímetros, que a gente colocou. Eu vou selecionar topo dessa chapa até o recorte. Aqui, pessoal, no Ideia Estática está indicando uma distância Z, que é uma distância vertical, o eixo vertical global de menos 27. Então, significa dizer que eu tenho que sair daqui de 7 para menos 27. Consequentemente, eu tenho menos 20. Posso replicar a mesma distância na parte de baixo. E aí vejam que agora a endplate está alojada exatamente aqui no perfil, certo? Então ele está alojado exatamente aqui no perfil de uma maneira coerente. Uma observação que a gente tem que ter em vista.
nessas ligações, principalmente ligações mais apertadinhas, a gente temos que ter um cuidado ao observar interferência entre a chapa e os raios de iluminação. O ideia estática não vai mostrar isso para a gente. Então, para que a gente depois não passe uma informação para o detalhamento e o detalhamento precise revisar ou pedir uma revisão do modelo de ligações, é bem interessante que a gente já faça esse estudo prévio, certo? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de acessar a tabela de perfis Gerdau, tabela de bitolas Gerdau. A tabela de bitolas Gerdau, pessoal, tem uma legenda aqui que mostra algo interessante e que nos permitirá ter uma ideia da posição desse raio de iluminação. Vejam que a gente tem uma distância que é a altura total do perfil, representada pela letra D, D minúsculo, e temos a altura da alma, quer dizer, a largura da alma, a largura plana da alma, que vai do final do raio de iluminação, da parte de cima, até o raio de iluminação da parte de baixo, certo? Então a gente tem essas medidas aqui, ok? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer a subtração entre D e D', e dividir por 2, que aí eu consigo ter a medida do topo do perfil até o finalzinho do raio de iluminação. Por exemplo, essa nossa seção é uma seção W de 200 por 35,9. Vamos fazer um teste? Então, W 200 por 35,9. A minha distância D na tabela da Gerdau, posso até diminuir o zoom, ele está muito grande, mas a nossa distância D aqui na tabela da Gerdau para esse tipo de perfil é uma distância de 201 milímetros e o D' é 161, ok? Então a gente tem uma diferença de 40 milímetros. Se eu dividir esses 40 milímetros por 2, significa dizer que do topo do perfil até o final do raio de iluminação, eu tenho 20 milímetros de distância. Então é sempre interessante que a gente, no Ideia Estática, já faça essa conferência, certo? Então, eu vou selecionar a nossa régua, selecionar o topo do perfil, a ligação. Vejam que a gente tem aqui uma distância de 20 milímetros, certo? Essa é uma distância que teoricamente funciona nesse caso. Agora, a gente tem que avaliar se não é desejável que a gente bote uma pequena distância adicional, certo? Aí, novamente, vai de julgamento de engenharia, vai de projeto para projeto. Vamos imaginar que eu quisesse aqui, de repente, trabalhar com uma distância adicional. Poderia mudar aqui o deslocamento do entalhe para, por exemplo, 11 milímetros, tá? 11 milímetros, e diminuir a distância do nosso elemento de chapa. Ao invés de menos 20, colocar menos 21. Menos 20, menos 21, ok? Então, aí a gente pode ficar com a folga. Mas esse é um ponto que tem que ser observado, porque senão, certamente, vocês vão ter problema de revisão de ligações, tá? Bom, uma questão interessante aqui no IDEA, se não me falha a memória, nessa versão a gente ainda não tem essa possibilidade disponível, é o controle do entalhe vertical e do entalhe horizontal. Então, eu acredito que a gente não tem esse controle, certo? Acredito que não. Pelo menos quando eu passei em cima do mouse aqui na opção, vejam que ele não me oferece opções de mudar essas dimensões. Vamos imaginar que eu quero utilizar medidas diferentes, às vezes uma folga um pouco maior para dar um espaço maior aqui em relação ao raio de iluminação e manter os 10 milímetros aqui. O que a gente pode fazer? Eu posso desabilitar o entalhe, posso desabilitar e posso criar um novo comando. Um comando que a gente já tratou anteriormente, que é esse comando daqui de cima, abertura ou entalhe. Então eu vou clicar nele, aí eu vou selecionar o elemento que eu quero, parte de seção transversal, mesa superior, vou selecionar a opção entalhe, vamos olhar aqui em planta baixa, visualização com transparência. Veja que o entalhe aqui está parametrizado da chapa até a viga, o recorte, certo? E na outra direção, 40 milímetros, eu quero criar um recorte que se estenda ao longo de toda a largura da mesa.
Então, tirando uma medida rápida aqui, ao invés de 40, é desejável que eu coloque 1,65, certo? Ah, Alberto, e como é que a gente controla o entalhe? Aí pode ser um controle manual, tá? Então, eu posso tirar essa medida aqui com a régua, vejam que a medida está 11, eu posso agora diminuir aqui, ó, a largura do entalhe ao invés de 80 para 79. E aí, provavelmente, agora a gente tem um 10, ó. Então, agora eu deixei a folga com 10, certo? Ok, feito isso, a gente consegue replicar para outras partes do perfil esse mesmo recorte. Então, vou clicar no comando, copiar, vou selecionar com a setinha a mesa inferior. Então, vejam que aqui a mesa inferior seguiu o mesmo recorte. E vou copiar de novo o comando para que a gente incorpore o elemento alma, o recorte na alma. Então, cliquei no recorte na alma. Aqui a gente vai ter que mudar, né? Vamos ter que entender a parametrização. Primeiro eu vou colocar em ambos, tanto o entalhe na parte de baixo quanto na parte de cima, certo? Essa medida de 165 agora não vai ser possível. Vamos partir do 20, mas a gente vai precisar mudá-lo, certo? Lembrando que essa medida da alma aqui no ideia estática, ele parte do eixo da mesa até o recorte propriamente dito, tá? Então a gente novamente tem que fazer um pequeno estudo, tá? De medidas. Vou clicar na nossa régua, cliquei na régua, na parte inferior do perfil e na aresta que representa o entalhe. Temos uma distância de 25. Anteriormente a gente tinha deixado essa distância com 21. Vamos imaginar que eu queira deixar com 22 ao invés de 25. Então o que é que a gente vai precisar fazer? Precisar adotar a medida relativa, né? Então vou ter que colocar aqui, ó, diminuir 3 e estabelecer 17, certo? Então agora, ó, se eu tiro a medida do fundo de perfil até o entalhe, vejam que eu estou com 22. Quer dizer, quando a gente seleciona o entalhe de uma maneira mais manual, eu tenho um melhor controle, eu consigo adotar folgas diferentes para partes diferentes na seção transversal, certo? A folga aqui no momento, ó, da face interna do perfil da viga principal para o entalhe, temos uma distância de 12 milímetros aqui embaixo. Então eu adotei 10 na horizontal e 12 na vertical. Quer dizer, novamente, só foi possível graças ao comando individualizado, né? O comando específico para o entalhe. E agora, para finalizar essa manipulação, eu vou criar um raio, né? Um raio de curvatura. Também isso vai depender do fabricante. Vamos colocar aqui um raio de 12. Ó, 12. Ok, 12 foi em cima, embaixo tá tudo certinho. E agora eu vou ajustar a chapa. Então essa chapa, eu vou clicar nela. Deixa eu ver qual é a distância entre o bordo da chapa e o entalhe. 1 milímetro. Agora vai virar 22. Menos 22. Certo? Enfim, então aqui foi uma operação um pouquinho mais manual para a gente ter um melhor controle das informações. Ah, Alberto, eu quero agora mexer nesse gabarito. Beleza, vamos mexer. Eu também gosto de um gabarito um pouco mais próximo da alma da viga secundária. Então, vamos imaginar que eu queira, ao invés de 105, que eu queira adotar uma medida de 75, por exemplo. Então, eu tenho que reduzir 30 milímetros esse gabarito. Se eu quero reduzir 30 milímetros, eu vou aumentar a distância para o bordo 15 de um lado e 15 do outro. Ó, que era 50 aqui na esquerda, 50 não, 30 na esquerda vai virar 45. E a mesma coisa na direita. Ok, então a gente conseguiu editar a parte de ligações, certo? Então, pessoal, é isso. Eu acho que a gente conseguiu agora explorar bem, de formas diferentes, o comando entalhe. Como eu falei para vocês, é um comando bastante importante. E é isso, ok? É possível também, só para a gente finalizar aqui a nossa linha de raciocínio, às vezes, quando a gente lida com ligação viga principal e viga secundária, tem muitas empresas que gostam de adicionar também um enrijecedor aqui do lado oposto. Então a gente pode aproveitar uma operação que já foi definida anteriormente aqui entre nós, enrijecedor. Vou selecionar o elemento viga relacionado ao elemento M2, centro, vou verificar onde é que está ele. Ó, eu vou colocar relacionado a um elemento não especificado. Vou colocar uma espessura de 8 milímetros, localização frente, não,
Tem que ser atrás. Ó, tem que ser atrás. E vamos colocar um chanfro, né? Cantos chanfrados aqui. Colocar um pequeno chanfro. Ok, então tá aqui o nosso elemento enrijecedor. Vejam que também é muito fácil a gente colocar. Não esqueçam de sempre selecionar a parte de soldagem. Coloquei uma solda de 6 aqui. Mas sempre a gente tem que colocar a solda e dar uma observada se o tamanho da perna é compatível com as espessuras de chapa, certo? Então é isso. Concluímos a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e estou com boas expectativas para as aulas fixas. Grande abraço a todos, pessoal. Até a próxima.